Shalom, boa noite. Vamos para mais um vídeo. O vídeo passado eu falei sobre a questão da Terra plana, fiz algumas considerações e quero fazer só mais algumas, mas o objetivo do vídeo de hoje é falar mais um pouco sobre a questão da inversão do campo magnético e da abominação da desolação. Mas para isso a gente precisa falar de Terra plana e a consideração que eu quero deixar aqui é: por que eles lutam tanto contra a Terra plana? Por que a Terra plana entra tanto em chacota? Por quê? Porque sim, é mais fácil de fazer chacota com a palavra de Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, ok? Durante todo o tempo que eu sempre acreditei no globo, né, que para mim a experiência da Terra plana foi muito marcante, né, de me deparar com isso. É óbvio que o meu primeiro contato da Terra plana também, igual acho que quase todos, foi fazer chacota, né? Essa é a grande realidade. Então, quando você estuda a sua vida inteira sobre o globo, você aprende sobre o globo, aquela religião da bola que a gente já conhece, e você se depara com a realidade de uma Terra plana, assim como a Bíblia mostra, na sua cabeça é inconcebível. Por quê? Porque eles te ensinam que Gênesis é alegórico, é algo simbólico, uma alegoria, que tudo aquilo que está em Gênesis e tudo aquilo que está em Apocalipse é alegórico e simbólico. E não há como você estudar Apocalipse se você não estudar Gênesis. Gênesis e o livro de Apocalipse são ligados um no outro. Não há como você desvincular os dois, porque a Gênesis de toda a criação, ela é o início. E o Apocalipse, né, a revelação para o tempo dos fins, é o final, é o Aleph e o Tav. Então as duas coisas precisam um do outro, ok? Então, por que eles lutam tanto contra o modelo, né, o modelo de Terra plana? Exatamente por conta dessa questão que eu coloco aqui para vocês, para que Gênesis continue sendo conto da carochinha. Entende? Simbólico, alegórico, tudo que está em Gênesis é simbólico, tudo que está em Gênesis é alegórico, obviamente tirando a parte histórica, né? Mas se você pega capítulo 1, 2 e 3 ali, sempre vão bater na mesma tecla. Simbolismo e alegoria, conto da carochinha, história, uma historinha aí que ninguém quer acreditar. É exatamente isso que eles fazem, chacota com isso. E a mesma coisa fazem com o Apocalipse, fazem até comédia com essas questões. Então, esse é o grande motivo por conta de qual eles lutam contra esse modelo específico de Terra plana. Eles que eu digo, os espíritos malignos, e óbvio que ele usa o quê? As pessoas, porque a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Espiritual, sempre vou bater nessa tecla aqui. Nossa luta é espiritual, Efésios 6, 10 em diante. Não é luta contra carne nem sangue. Então, os demônios usam as pessoas. E eles querem que o homem pense que está no controle da situação. Então, há muitas teorias, né, que aí a gente vê, tem muita teoria de muitos assuntos, até muito intrigantes, muito interessantes, que eu acho sim que é plausível, é possível, né, algumas questões aí, mas é óbvio, né, que o que a verdade nos diz, o que a palavra de Yahweh, né, nos diz é que ele tem o controle de todas as coisas. Então está em Apocalipse. Então eu não creio que o homem, eu já falei isso em alguns vídeos, vai ter controle nenhum sobre nada do que há de acontecer. Ele vai tentar ter controle e vai até fazer alguns sinais, algumas coisas que vão assustar alguns homens. E isso é fato, né? Que o Mashiach, né? Yahushua o Mashiach falou isso, né? Que eles vão fazer até cair fogo do céu, para fazer com que, né, as pessoas possam acreditar no suposto poder que os homens têm. Que na realidade quem induz esse poder a eles são os Néfilis, os demônios, ok? Então ponto para isso. Então fica fácil para todo mundo que acredita no globo fazer chacota com a questão da Terra plana exatamente por conta dessa questão. E o título do vídeo hoje que você viu aí é: aonde estiverem os cadáveres ou os corpos, aí se ajuntarão. Aí tem tradução que diz as águias. Mas aí diz também: aonde estiverem os corpos ou os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres ou aves de rapina, que é o termo mais correto para essa interpretação. Eu vou explicar por que eu coloquei esse título no vídeo. Não é para te chamar a atenção, é porque tem a ver com o que eu vou falar hoje, está baseado em Lucas capítulo 17, ok? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para que vocês entendam a cronologia daquilo que eu quero explicar. Porque com a Terra plana,
aquilo que está em Gênesis passa a não ser mais alegórico, mas passa a ser algo literal, literal. Águas mesmo acima, né, das nossas cabeças, um firmamento, um ráquia e tudo aquilo que é aquela estrutura, o abismo, ok? Toda a estrutura que a Bíblia relata não é mais alegórico nem simbólico. Para a gente imaginar coisas no espaço longínquo, do espaço, né, do buraco negro que suga tudo. Parou com essa alegoria, com essa fantasia, ou essas questões que a religião da bola usa isso a favor deles, né, para falar que a palavra de Deus é uma fantasia, uma alegoria. Então, basicamente é isso. E por que o título do vídeo de hoje, espero que não fique muito extenso, é esse. Aonde estiverem os cadáveres, aí se juntarão os abutres. Tem várias interpretações para esse versículo, tá? Eu gosto de algumas, mas eu prefiro acreditar que está dentro do contexto de Lucas 17, numa interpretação mais, não alegórica, mais literal desse texto, ok? Porque tem muitas interpretações até boas para esse versículo, mas são todas alegóricas. Mas esse texto, esse versículo que eu li, é um versículo escatológico, apocalíptico. E aqui, está dentro de Lucas 17, diz que quando acontecer, né, que a abominação da desolação de qual falou o profeta Daniel, em Lucas 24, 21, fala quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, então, né, fujam das cidades, fujam para os montes. Em Mateus 24 diz, quando virdes a abominação da desolação de qual falou o profeta Daniel, então ele usa os dois termos, cercado de exércitos em Mateus 24. Em Lucas 21, Mateus 24, abominação da desolação. E em Lucas 21 ele fala, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ok? Dos exércitos. Mas que exércitos são esses? São exércitos naturais? São exércitos assim de homens e tal? Não, meus queridos, não é esse exército. Muita gente fala aí sobre, né, está esperando uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, né? Fala sobre o HAARP, que é o projeto que manda ondas. O HAARP é sim um projeto, mas eu não acredito que o HAARP é um projeto de guerra. Não é para guerra, é o contrário, é um projeto de defesa. É nisso que eu acredito, ok? Porque ali são antenas, né, umas interligadas às outras, que mandam sinais ida e volta. Mas para que são esses sinais? Exatamente para fazer uma ponte-ligação sobre a questão do que a inversão do campo magnético vai causar, que é o quê? Um choque, né, no sistema eletromagnético da Terra e, obviamente, vai ter o quê? Um apagão. Esse apagão. Então, o HAARP, para mim, é um projeto americano, um projeto de defesa, para que eles possam se resguardar quanto a isso. Por que eu acredito nisso? Eu vou mostrar um documento no próximo vídeo, que esse aqui é a parte 1 do vídeo, não dá para gravar tudo num vídeo só. Então eu vou fazer essa introdução aqui no próximo vídeo, né? Eu ia gravar, até fazer uma consideração, eu ia gravar um vídeo, continuação do vídeo anterior da Terra Plana. Eu não gravei porque o irmão viajou. Então assim que ele chegar de viagem, eu vou gravar com ele, né, o testemunho dele sobre o que a Terra plana, né, o modelo Terra plana fez com que ele enxergasse Yahweh Tsevaot, o Criador, aproximou ele do Criador, ok? Então eu vou trazer ele no vídeo assim que ele chegar de viagem. Então esse vídeo aqui, essa série, vai ter 2 ou 3 vídeos, não sei. Vamos ver o tamanho dos vídeos que vão ficar. Então eu vou mostrar um documento aqui no próximo vídeo, tá? Um documento oficial da whitehouse.org, do site oficial da Casa Branca, desse ano de 2019, ok? Do presidente Donald Trump, tá? E vocês vão ver, tá? Baseado em documentações, em coisas que eu vou estar falando aqui. Não é coisa da minha cabeça, tá? É documento, né? É documento que eles estão se preparando como um sistema de defesa contra algo que está fora do controle deles. Então, as minhas razões bíblicas e naturais, baseado em 4 testemunhos aqui, que eu já gravei um vídeo aí atrás, muita gente não assistiu. Se você voltar alguns vídeos atrás, você vai ver o que eu falei sobre isso. Que a abominação da desolação é o nome bíblico, né, que existia antes para falar sobre a inversão do campo magnético e os seus efeitos. O que a inversão do campo magnético causa, né, no nosso mundo se chama Terra. Então, são efeitos da inversão do campo magnético. Que efeitos são esses? Vários deles, e a Bíblia relata todos eles. Está relatado. Então, eu vou falar aqui, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar para vocês no texto bíblico e vou considerar aqui de uma forma meio diferente. Mas vamos lá.
Vamos ver se vai dar para ver aqui. Olha ali. Isso. Vamos lá. Então, tá aqui. Ok? Então, eu quero dizer aqui que houve inversões de campo magnético na Terra. Se você quiser parar aí o vídeo para você ver esse esboço, então houve sim inversões do campo magnético na Terra relatada nas Escrituras, ok? Como no texto bíblico que eu li aí. Vamos voltar aqui no texto bíblico aqui. Vamos lá. Isso. Opa, não. Voltando. Aqui. Aqui. Não, mais um. Pronto, aqui. Olha isso. Como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E embaixo, Lucas 17, é bom que ele dá dois exemplos, como foi nos tempos de Ló, né, que fugiu de Sodoma e Gomorra, assim será a vida do Filho do Homem. O que mais diz? Opa, avançando aqui. Vamos lá, aqui, ó. Um será tomado e o outro será deixado, ou levado, né? Um será levado e o outro deixado. Por quê? Assim como foi nos dias dele. Quem ficou, morreu. Quem entrou na arca ou quem saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, ficou vivo. Quem ficou na cidade ou quem entrou na arca, ou seja, saiu do mundo e entrou na arca, sobreviveu. Então foi levado, quem foi levado foi morto, ok? Então aqui tem uma questão interessante aqui que a gente fala, que esse será tomado e levado, né? Pode ser sim a questão da inversão do campo magnético no sentido de que a ruptura do domo, né, vai fazer uma sucção e vai sim levar pessoas. Essa é uma teoria válida, tá? Porque nós estamos debaixo de um domo, uma despressurização do domo, né? E sim, pessoas vão ser levadas por conta disso aqui. Mas esse levado aqui, eu não creio que será só na questão da despressurização do domo. Sim, seria um start a despressurização do domo para esse levado e deixado. Porque olha só, logo embaixo ele diz o quê? Os discípulos dele perguntam, onde, Senhor? Eles fazem uma pergunta, complementando as três superiores. Ele diz, aí ele vai e conta ele dá essa pequena parábola. Onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Ok? Onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Depois eu volto naquela parte ali. O que quer dizer isso? Onde estiver? Porque ele vem na sequência do texto falando isso. Lucas 17, Mateus 24, tem que fazer um link com os dois textos. Os dois textos são sermões escatológicos. Você também pode fazer um link deles lá com o Apocalipse, tá? Então, onde estiverem? Porque eles perguntam, onde, Senhor? Onde vai ser levado? Quem vai ser levado vai ser morto e tal. É óbvio, dentro do contexto o texto sabe que quem vai ser levado vai ser morto. E o que for deixado vai ser deixado vivo aqui na terra. Será um tempo de juízo. Então, Mateus 24, ele cita isso como uma abominação da desolação. Aqui também, abominação da desolação. Em Lucas 21, ele repete de que isso, que é Lucas 17. Lucas 21, ele repete e fala, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Opa! Aí, quer dizer, mais uma questão, cercada de exércitos. Então, tudo isso tem correlação com a inversão do campo magnético? Tem. Então, nós vamos falar aqui de todos os efeitos da inversão do campo magnético. Não só dos dias de escuridão, né, porque é o primeiro, sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. 4 coisas, ok? Mas não, isso não acontecerá só em um momento, tá? Quando começar o julgamento, que biblicamente serão 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, está lá nas 70 semanas de Daniel, também está em Apocalipse, então ele repete, ele não usa a expressão 3 anos e meio, ele usa tempo, tempos e metade de um tempo. Tá? Ele usa também outra expressão que é 1290 dias, tá? 1290 dias, que são expressões para 3 anos e meio, que a gente reduz isso a 3 anos e meio. A questão é, esse onde estiverem os abutres, aliás, onde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres, ele está falando aqui de demônios, de néfilins, de demônios. Como que eu sei disso? Apocalipse capítulo 11. Quando o anjo Abaddon, ou Apolion, Abaddon é o nome dele em hebraico e Apolion é o nome dele em grego, né? Que é a quinta trombeta do Apocalipse, a quinta trombeta, tá? E depois os 6 selos abertos, abre-se o 7º selo, o 7º selo é dividido em 7 trombetas e a última trombeta é dividida em 7 taças. Então são 3 tempos de 7,
tá? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Muitos aí interpretam, eu não sou o dono da verdade, volto a falar, tá? Só que a maioria interpreta isso com a visão da Terra Globo, tá? A maioria dos intérpretes de escatologia que você vai ver por aí vão interpretar todos esses textos visando a Terra Globo. Atenção, e a Terra não é um globo, a Terra é um plano. Fizeste a criação, ou a Terra e tudo que nela é, como um anel de selar, ou seja, né, como selo sobre o barro. Como selo sobre o barro. Né? Se você já viu um sinete, né? Os reis usavam muito isso. Então, quando você se depara com esse tipo de interpretação, você percebe que há muitas questões que são muito alegóricas, né? Então, eu vejo interpretação que fala que os 7 selos são iguais às 7 trombetas, que são iguais às 7 taças. Não são. O Senhor não ia fazer essa salada de fruta, essa bagunça para ninguém entender nada. O objetivo dele era revelar, não era esconder. Aí, o livro chama revelação, Apocalipse, não é esconder, é revelar. Então, para que ele ia fazer uma salada dessa, uma confusão completa dessa? Se a gente não ia conseguir entender nada. Me explica isso, por favor. Não faz sentido não ser cronológico. Não faz sentido o texto ter uma ordem cronológica, uma sequência cronológica. E é isso que eu acredito, que os 7 selos é o início, são o princípio das dores, ok? As 7 trombetas, né, que seriam o início, né, que seria o desenvolver dessa inversão do campo magnético, e depois as 7 taças, já culminando ali na última trombeta, que seria a ceifa e a colheita, que seria mesmo o literal arrebatamento, mas já a igreja passando por todo o processo de tribulação, ok? Vai passar por todo o processo de tribulação, aí vem o grande e terrível dia do Senhor, que seria as 7 taças. As 7 taças, sim, seria um grande finale, né? Uma finalização de tudo. Mas essa profecia que o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, está em 10 textos bíblicos. 10. Eu vou deixar embaixo aqui na descrição todas as referências bíblicas dessa profecia. Só que todos os profetas falam, né, do grande e terrível dia do Senhor. Todos os profetas falam dos textos escatológicos. Todos. E por que eu estou citando isso? Quando esse anjo, né, do abismo, em Abaddon, em grego, em hebraico, é Apolion em grego, receber a chave do abismo, porque vocês têm que entender hermeneuticamente que estrela no livro de Apocalipse é uma referência a Malak, a anjos, tá? Tá lá no começo do livro de Apocalipse, que as 7 estrelas são 7 anjos, são os 7 Malaks. Então, quando o Apocalipse se refere a estrelas, está se referindo a anjos, tá? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a questão das estrelas, o que eu acredito mesmo ser estrelas. Então, você vai lá embaixo e assiste os vídeos sobre estrelas. Uma questão, quando esse anjo abrir a chave do abismo, o que vai acontecer? Vai ter uma liberação de 200 milhões de néfilins, de demônios que estão aprisionados para o dia do grande julgamento, tá? Então lá, alguns deles estão soltos, perambulando pela terra? Claro que estão, senão não existia possessão demoníaca por aí, tá ok? E o que acontece? Muitos desses demônios, só que a maioria deles está preso no abismo, e você depara com aquele texto de Jesus, né, falando ali ao gadareno, né, quando ele expulsa os demônios falam assim, meu nome é Legião, ele fala assim, olha, então me manda para aquela manada de porcos, não nos mande para o abismo. Eles falam isso, não nos mande para o abismo, nos mande para a manada de porcos. E eles foram para a manada de porcos, porque assim eles permaneceriam na terra, a vagar procurando corpos, ok? Então, muitas vezes, quando a gente tem experiência de expulsar demônios, os demônios não querem ser mandados para o abismo, tá? Eu, particularmente, todas as vezes que eu expulsei demônio no meu ministério, todo esse tempo que eu tive experiências sobrenaturais para expulsar demônios, todos eles eu mandava para o abismo, tá? A maneira de perturbar menos aqui na terra, tá ok? Então, Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, está preparando o exército para essa batalha espiritual. Aonde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres. Abutre, ou aves de rapina, em todo o Novo Testamento, é uma simbologia para demônios, tá ok? É simbologia para demônios. Então pega o Novo Testamento, estuda, né? Você vai ver que quando o Senhor se trata-se, né, de aves de rapina,
Ele está falando de demônios, de espíritos maus ou maus espíritos. É disso que ele está falando. Então, quando ele fala assim, onde estiverem os cadáveres, onde houverem mortos, ali estarão os demônios. Quando houver a inversão do campo magnético, que o domo for despressurizado, houver a sucção, águas vão cair de cima, tsunamis, terremotos, todas essas questões que vocês já estão vendo aí, já aconteceu aos nossos olhos, que isso que tem acontecido são princípios de dores, né? Quando vocês verem tudo isso acontecer, não fiquem preocupados com questões humanas, não fiquem. Fiquem preocupados com as questões espirituais relativas à sua vida espiritual. Por quê? Porque o homem não vai ter controle de nada. Você já começa a ver isso em Apocalipse capítulo 6, versículo 10 em diante, se você for ler, os grandes, os poderosos, no sexto selo, logo após o princípio das dores, quando a primeira vez que vai acontecer do sol se escurecer, a lua, porque isso vai acontecer mais de uma vez, tá? Os dias de escuridão não é só 3 ou 4 dias, não, vai acontecer mais de uma vez. Vai acontecer nos selos, vai acontecer nas trombetas e vai acontecer nas taças. Nos 3 momentos apocalípticos aí, por isso que há muitas questões aí que eles interpretam achando que os selos, as trombetas e as taças são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, porque os eventos deles são distintos, são diferentes. Em Apocalipse capítulo 6 relata que os grandes, os governadores, os poderosos, as tribos, todo mundo que se esconderam nas cavernas, vão falar assim, caia sobre nós, que chegou o grande dia do juízo. Ali está falando que, porque ali, na mesma profecia, o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, a profecia está lá, depois a profecia também está lá nas 7 trombetas e também está nas 7 taças. Você vai ver a mesma profecia com relação ao sol, lua e estrelas, nos três momentos. E também 10 textos bíblicos, né? Em Mateus 24 tá, em Lucas 21 tá, aqui em Lucas 17. Você vai ver em vários textos bíblicos falando sobre o sol, a luz e estrelas, tá? Ok? Então, aqui quando está falando aqui sobre onde estiverem os cadáveres e se ajuntaram às águias, está falando da libertação dos demônios. Porque vai haver uma liberação de demônios. Os exércitos que vão invadir a terra não são exércitos de homens. Não é natural, é espiritual. A Netflix está esfregando na cara de um monte de gente, tá? Tem filmes e filmes da Netflix. Eu vou deixar aqui o trecho de um filme, tá? Que eu separei, acho que se você puder assistir, é 2 ou 3 minutos. Um filme que se chama Torre Negra, tá ok? Ali faz alegoria exatamente a isso, a inversão do campo magnético, terremotos e tal, obviamente no globo, né? Mas faz a referência a isso, a terremotos, que está relacionado a isso, aos tsunamis, as questões da libertação dos demônios e aos dias de escuridão. O filme fala isso, Torre Negra, se não me engano é de 2017 ou 2016.
essa grande torre nas nuvens com a qual você sonha, você acha que os terremotos têm alguma coisa a ver com ela? Eles acontecem porque a torre está sendo atacada. Você é inteligente, Jake. Você sabe a diferença entre sonho e realidade. Isso não é um sonho. Tá, eu não tô maluco. Eu vejo sempre a mesma coisa. A torre, o homem de preto e os caras nojentos com pele falsa. E se a torre fosse destruída? Escuridão e fogo. Mas você vai ver as questões do filme aí, né? As cegas que fala aí aquele filme da Sandra Bullock, agora me fugiu o nome. O título aqui em português de Portugal é As Cegas, aquela que se passa com os olhos vendados, né? Que se abre o olho lá, o demônio entra e faz eles cometerem suicídio. Não me lembro o nome do filme aqui, no título original em inglês, tá? Mas tem outro filme também, que a Netflix lançou, uma outra série parecida com esse As Cegas, que fala sobre dias de escuridão, que são seres demoníacos, não é demoníacos, são tipo aves de rapina que fogem e elas são cegas, mas elas são de ouvido sensível. Eu não me lembro o nome desse filme, mas é da Netflix, é um lançamento agora de 2019. Mas eles estão esfregando isso na nossa cara. Então, olha o trecho do filme. Agora, olha só a questão aqui. Para a gente fechar esse vídeo aqui, para não ficar mais extenso que já está, para gravar a parte 2, eu preciso fazer essa consideração aqui. Olha isso. Nos tempos, o que aconteceu nos tempos de Noé? Tá? Vamos lá. Da criação, que está lá em Gênesis capítulo 5, tá aqui, ó, na tela. Gênesis capítulo 5, do versículo 1 a 28. Se você pegar aqui as 10, são 10 gerações da criação, né, de Adão até o nascimento de Noé. E depois mais 600 anos até o dilúvio, tá? Somando 1656 anos exatos. A Bíblia tem a matemática exata da data da primeira inversão do campo magnético, que foi com o dilúvio em Noé, tá ok? Tá aqui. Segunda inversão do campo magnético, também são 10 gerações, matemática exata. Vamos lá, vamos avançar aqui. Olha só, matemática exata, ok? Porque tem o dilúvio, né? Foi a primeira inversão. Depois do dilúvio, é um ano de dilúvio. Depois do dilúvio, depois de 2 anos após o dilúvio, Sem tem um filho. E a partir desse filho se conta 10 gerações até Abraham, ok? E até o chamado de Abraão, que se passa mais 75 anos, e até o nascimento, até a inversão de Sodoma e Gomorra, do campo magnético, que é a segunda inversão, que a Bíblia relata em Lucas 17, tá aqui, passa-se 397 anos, tá? Todas as referências bíblicas aí. Se quiser dar um pause na tela e ver, tá ok? Tá aqui, praticamente 400 anos. Depois da primeira inversão, a segunda inversão, só que essa inversão é local, é localizada, tá? Não acontece praticamente no mundo inteiro. Ele acontece ali, ela é relatada na Bíblia exatamente aqui, na cidade de Sodoma, Gomorra e nas cidades circunvizinhas. São mais de 10 cidades, né, naquela região. Não foi só Sodoma e Gomorra, são mais de 10 cidades, tá? Por que eu estou te mostrando isso? Porque aí tem a outra parte aqui, olha isso. A segunda parte, que é a terceira que eu relato aqui, voltando aqui, pronto, terceiro, quando o povo sai do Egito para comemorar o Pessac. Ali a gente vê literalmente os mesmos efeitos da inversão do campo magnético, inclusive o plasma, que é a nuvem de fogo à noite, a coluna de fogo à noite e a coluna de fumaça durante o dia, tá ok? Que é o quê? É o próprio Criador, é o poder dele. O plasma é o poder dele. Ele diz, eu sou o sol da justiça. E Yahushua Mashiach, ele diz, eu sou o sol da justiça, ok? Ele já fala que ele é o sol da justiça. Então, esse poder que vai descer sobre a Terra é ele mesmo, é o sol, é o plasma, né? E ele promete essa questão de um batismo de fogo. Né? Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante, fala o quê? Eis que eu vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo, qual já aconteceu no dia de Pentecoste, e com fogo, o qual vai acontecer no dia da ceifa e da colheita. Tá ok? Então tá aqui, as 3, né, momentos bíblicos
E tem um quarto momento que também relata o mesmo tipo de evento quando o Mashiach, Yahushua, morre na cruz. Também é relatado mundialmente efeitos, né? Historicamente você procurar os mesmos efeitos causados pela inversão do campo magnético da Terra. Então o homem vai ter poder sobre isso? Não, e ele sabe disso. O que eles têm feito? O que os homens têm feito? Bunkers, preparação, armas não de destruição em massa. Então há muita teoria exaltando muito o homem, que o homem pode muita coisa. O homem pode sim muita coisa. Deus nos deu sabedoria, inteligência e capacidade, mas o homem não pode, né, controlar aquilo que está sob o controle do Criador. Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos, mediante o seu filho Yahushua Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o qual virá em seu cavalo, na sua coxa estará escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele virá para julgar. Tá? Ele não vai vir como um Jesus piegas, né? Com aquela cara assim de piegas, meu Deus. Não vai vir com essa cara piegas, ele vai vir como um rei bélico, o Senhor dos Exércitos, o príncipe dos exércitos. Só fazendo uma consideração, que não posso esquecer aqui, toda vez que você vê o número 10 na Bíblia, o número 10 aponta para juízo, tá ok? Aponta para juízo. Então, quando você vê o número 10, sempre Deus vem com juízo. Então, olha só, quando houve essa inversão do campo magnético de Noé, né, a primeira, foram 10 gerações. Olha que interessante. Por isso que eu coloquei o número 10 aí. O número 10 é importante. Na verdade, tudo na Bíblia é importante. Nem os números passa batido. De Noé até Abraão, que segunda inversão, mais 10 gerações. E depois até o povo sair do Egito, mais 10 gerações. Não é por acaso isso. Agora olha só que tremendo. No Egito, além de ser 10 gerações, foram 10 o quê? Pragas. Foram 10 pragas no Egito. Entendeu? Ali, só que você percebe no Egito que Yahweh Tsevaot, todo o domínio dele, contava tudo sob o controle dele. As pragas vinham sobre os egípcios, mas não vinham sobre os israelitas. Os israelitas não foram atingidos em tempo nenhum por nenhuma das 10 pragas. Tá ok? Então ele tem controle sobre tudo. Por isso que eu disse que o homem não terá controle de nada. Porque isso a gente já viu acontecer biblicamente no passado. E o que vai acontecer vai ser algo em proporção muito maior. Agora, olha só que tremendo. Quando Davi vai derrotar Golias, que, né, Yahushua, Mashiach, é chamado, né, reis, que veio da linhagem de Davi. Então, quando Davi começa a sua ascensão, logo após ele ser ungido por Samuel, ele começa a sua ascensão a rei, né? Primeiro, logo novo, o pai dele manda ele levar 10 pães e 10 queijos para os capitães dos exércitos de Shaul. E chegando lá, ele vê o quê? Golias desafiando os exércitos de Israel. E ele fala, quem é esse incircunciso que desafia o exército de Yahweh Tsevaot? E ele vai no poder e na unção de Yahweh Tsevaot e derrota um gigante. Aos olhos naturais era impossível. E é isso que vai acontecer, né? A preparação dos guerreiros desse tempo final é exatamente como Davi, um coração segundo o coração de Deus, de Yahweh Tsevaot, um coração preparado, focado e voltado para Ele. Tá ok? Isso é só uma observação. Tá? Ele é chamado assim, Príncipe dos Exércitos, Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Então é assim que ele virá. O trecho aí, eu vou deixar lá, né, atrás, você viu o trecho aí do filme, tá ok? Então, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Então, isso é referência a demônios que serão libertados na ocasião, né, dessa inversão do campo magnético, que ela vai durar 3 anos e meio, tá bem? Vai durar 3 anos e meio. Então, um abraço para vocês, fique na paz, shalom, e até o próximo vídeo, em nome de Yahweh.